Cidade das Serras. Cidade das Serras é um livro escrito em 1901 por Eça de Queiroz e, infelizmente, ele não terminou. Ele escreveu 90% do livro e foi terminado por Ramalho Ortigão, um amigo português. Bom, o que nós podemos falar é que Eça de Queiroz foi um dos maiores escritores realistas da história. Ele, de alguma forma, teve uma intriga com Machado de Assis. Machado também não gostava muito do nome Eça de Queiroz. Há boatos de que os dois eram de fato estremecidos. Mas o importante é a gente refletir sobre a questão da cidade das serras. Eça de Queiroz escreve essa obra a partir do conto A Civilização e divide muito bem em duas partes. Ele coloca a primeira parte com uma ambientação em Paris e a segunda parte com ambientação numa pequena cidade do interior de Portugal chamada Tormes. Assim, o romance se configura como um romance de espaço. E a adaptação a esse espaço, ou a não adaptação, é que nos faz perceber a importância de um movimento chamado neogarretiano, aí nos finais do século XIX, para a configuração do nacionalismo em Portugal. Dividindo a obra agora na sua extensão, esmiuçando, nós percebemos que o Jacinto, que é o personagem principal, ele desenvolve uma fórmula para a felicidade ao entrar em contato com a tecnologia de Paris do século XIX. Paris desse século XIX é o berço da civilização, berço da cultura. O homem, para ser supercivilizado, deveria estar em contato com toda a tecnologia do mundo. Assim, é possível perceber que se multiplicarmos toda a potência vezes toda a ciência do mundo, ou seja, todo o dinheiro vezes toda a tecnologia, essa frase positivista só poderia ter um resultado realmente positivo. Teríamos a máxima felicidade do mundo. No entanto, Eça de Queiroz vem provar que essa felicidade material, esse progresso material que muito passava no final do século XIX, com uma Paris com vida noturna, com energia elétrica, com água encanada, com gás iluminando as cidades, né? Esse progresso material nada tem a ver com o progresso espiritual e com a felicidade do ser. Essa temática já esteve visível na obra Dom Casmurro, de Machado de Assis. Bentinho também era rico, tinha diplomas, né? Era importante, nem por isso era feliz. Isso mesmo acontece também na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, com a célebre frase, né? Não tive filhos, não deixei a ninguém o legado de nossa miséria. Bom, partindo disso, nós percebemos que a rotina que esse cidadão sem essência, esse português que vive em Paris, é educado ao modelo inglês, fala francês, carrega uma flor de plástico na lapela, esse modelo de ser é artificial. Ele precisa então resgatar a sua vida novamente. O que acontece? Há uma inauguração de uma capela em uma das suas fazendas em Portugal, e fazendas que ele nem conhecia, e ele então é requisitado junto ao seu povo português a participar desse evento. Ele vai então, leva parte da sua tecnologia, os seus livros, dinheiro, e por azar de seu destino, essa bagagem toda se perde na Espanha, né? Ele então acaba de chegar em Portugal de mula, sem nada, e essa desconstrução desse progresso que ele passa faz com que ele absorva de fato uma nova realidade, um novo espaço. Então ele encontra Portugal semelhante ao modo como ele chega em Portugal, sem nada, atrasado, mas com uma simplicidade conservadora e genuína que ele jamais tinha visto em Paris. Então todo o artificialismo que ele viu em Paris, ele não viu em Portugal. Em Portugal, ele passa com esse fugere urben, né, a entrar em contato com a natureza real. Então ele descobre que todo o saber que ele teve das enciclopédias iluministas são saberes inúteis e passa a ser adepto do empirismo. O empirismo é a corrente científica que nos diz que todo o universo deve ser captado primeiro pelos nossos sentidos, logo após eu poderia tecer algum comentário sobre ele. Mas antes ele teria que suscitar o meu olfato, a minha visão, a experiência dos sentidos, digamos assim. Então, diante de uma flor, por exemplo, ele chega à conclusão de que sabe o nome da flor,
ele sabe o nome científico, como ela se reproduz, as partes orgânicas, mas ele infelizmente não sabe uma coisa que o livro, que o saber teórico jamais lhe poderia ensinar, que é o cheiro dessa flor. E quando ele apanha essa flor e cheira, ele chega à conclusão de que o universo natural é o que lhe traria de fato a felicidade plena. Então ele nega a máxima potência, a máxima ciência, e passa a ser agora um ser integrado à natureza, ao melhor sabor de Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa. Passa a ser um elemento panteísta, aquele que acredita que a felicidade estaria em contato direto com a natureza. O narrador José Fernandes, seu amigo, inclusive adepto a esse campo já português, conservador, né? Ele oferece inclusive a sua prima, Joaninha, que é um nome sugestivo, pois está em outra lista da FUVEST, que é A Viagem de Minha Terra. Joaninha, que também é uma mulher muito bonita, muito meiga, adepto à ideia de fazer o bem, de amar o próximo, cuida de crianças. E a partir dessa união pura, sem interesse, uma espécie de lagoa azul, um modo português, eles vão entrar numa felicidade plena e viverem felizes para sempre. Bom, a Cidade das Serras, de alguma forma, vai mostrar para a gente que o Eça de Queiroz propõe um repensar a partir desse personagem Jacinto. Eça de Queiroz tanto agrediu a burguesia, que criou personagens críticos, que criou situações que, de certa forma, colocaria Portugal em xeque. A partir dessa obra ele faz as pazes, se reconcilia com Portugal e mostra que uma cidadezinha no interior poderia ser muito mais importante que o berço da civilização, que seria Paris, né? Assim, nós temos algumas analogias que é importante você perceber para a prova da FUVEST, como, por exemplo, a comparação de Dom Quixote a Jacinto e Sancho Panza a Zé Fernandes, que o chama de meu príncipe da grande aventura. Nós também temos a possibilidade de entender que o Jacinto, ao distribuir a sua riqueza no campo, achar o seu projeto de vida, melhorar a qualidade de vida das pessoas que morriam por doenças simples, puxar uma linha telefônica, buscar remédio, ou seja, aplicar os princípios que Karl Marx ensinou com o socialismo, ele dá um novo viés para esse capitalismo, que seria a utopia da distribuição de riqueza, que infelizmente nós ainda não vimos. E além disso, se formos buscar na história, ele pode ser chamado de Dom Sebastião, aliás, de herdeiro de Dom Sebastião, daí o epíteto de príncipe da grande aventura. Dom Sebastião é aquele rei que em 1580 deixou o trono vago, sem filhos, e Filipe II, rei da Espanha, assume o poder de Portugal, unindo as coroas ibéricas. Assim, criou-se o mito sebastianista, que, de certa forma, os portugueses conservadores até hoje acreditam que é válido, que Dom Sebastião iria voltar e devolver a Portugal o título de nação superior. Dessa forma, essa obra, enquadrada no que chamamos de realismo fantasista, ela pode ser realista, porque são fatos verossímeis, ela pode ser nacionalista, porque prega a supremacia de Portugal em relação à França, ela pode ser arcade, porque há uma fuga da urbanização e um direcionamento do campo, ela tem os ideais do arcadismo, como o Carpe Diem, que é o viver em felicidade plena, o aura mediocritas, com a vida simples. Ela pode ser nacionalista, porque está inserido no período também neo-garretiano. Assim, espero ter ajudado você na sua epopeia da FUVEST. Boa sorte, faça os exercícios e até a aula real.